Fala pessoal, tudo certo? Hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês, primeiro, por que eu escolhi o método Oliver Vélez como meu principal operacional no mercado. E segundo, eu vou contar para vocês um pouquinho por que o Oliver Vélez é um dos traders mais famosos no mundo. Fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo sobre o método Oliver Vélez. Bom, antes de falar para vocês por que eu escolhi o método Oliver Vélez como meu operacional principal, eu preciso compartilhar a minha antiga tela, porque essa era a minha antiga tela de trading. E aqui, gente, eu não vou criticar quem usa cada um desses indicadores. O que eu vou dizer para vocês que como iniciante, eu não entendia os indicadores que estavam na minha tela. Eu achava que eu precisava entender cada um deles, precisava ler o conjunto de sinais para conseguir operar. E o que acontecia muitas das vezes era que esse excesso de informação na minha tela deixava a minha tomada de decisão mais lenta e eu hesitava mais no trade. E isso que eu quero chamar a atenção. A minha quantidade de indicadores e de informações no gráfico era tão grande que eu não prestava atenção no principal, que é o preço. O principal fator do meu gráfico sempre vai ser o preço. E eu só consegui entender isso depois que eu conheci o método Oliver Vélez. Para falar de método Oliver Vélez, primeiro eu preciso falar do Oliver Vélez. O Oliver Vélez, ele é um norte-americano de origem porto-riquenha, aonde ficou mundialmente conhecido como um dos traders mais consistentes de Wall Street. O Oliver Vélez, você pode buscar aí no Google, ele já foi autor de diversos livros, tá? Um deles, um dos mais conhecidos no mercado. Essa técnica Oliver Vélez, o método Oliver Vélez, ele já funciona, o Oliver, ele ainda opera até hoje, e ele tem uma experiência de mercado de 30 anos. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como que funciona o método dele, o que é o método dele principalmente, como conseguir ser consistente, como entender o que eu estava fazendo do início ao fim, como conseguir capturar grandes movimentos do mercado. Ele já ensinou diversos alunos, eu sou uma das alunas do Oliver Vélez, inclusive, e o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: o Oliver, ele tem uma mesa aonde ele, se você passar nessa mesa proprietária, ou seja, se você passar no teste dele usando a técnica dele, ele vai te dar o capital para você operar. Então, quando eu descobri e quando eu entendi quem era o Oliver Vélez, eu falei, bom, essa técnica deve ser boa, porque ele não colocaria o dinheiro dele para outras pessoas operarem se não tivesse uma estatística positiva. Falando de estatística, o que eu quero falar também é que a técnica dele, todo o manual que ensina, né, toda a parte, o passo a passo do método Oliver Vélez, tudo que ele ensina está dentro de uma estatística. E é difícil você ver traders falando de estatística. Por que é difícil? Por que muitos poucos falam de estatística? Porque, gente, é muito difícil ser consistente no mercado por muito tempo. Para vocês terem uma ideia, o Oliver tem uma consistência de quase tomar um stop por ano. Gente, se isso não é consistência, eu não sei mais o que é. Bom, mas chega de conversa que agora eu vou detalhar para vocês o que é o método Oliver Vélez. Então, vamos voltar para o nosso gráfico.
Então, vamos lá, de olho no gráfico, que agora eu vou mostrar para vocês qual que é o grande ponto do método que eu me apaixonei por ele, pelo método. Então, olha só a diferença desse gráfico para a diferença desse gráfico. Gente, vamos limpar aqui a quantidade de desenhos. Remover. Olha só, gente, esse tipo de gráfico é um gráfico muito mais limpo. Aqui a gente consegue prestar atenção no que está acontecendo no gráfico. Então aqui eu tenho principalmente 3 médias móveis e é por isso que o método do Oliver é tão simples de entender. Porque o método Oliver Vélez, ele só tem 3 indicadores. E esses 3 indicadores são indicadores que apoiam o método, que é a média móvel aritmética de 200 períodos, a média móvel de 20 períodos e a média móvel de 8 períodos. Então, o método ele é muito simples porque eu tenho pouca coisa na tela. E o que eu vou prestar atenção aqui? Eu vou prestar atenção aqui no que está acontecendo no preço. Então, veja, se o mercado está subindo, eu consigo perceber, sem aquele excesso de informação, que o mercado está subindo. Se o mercado ele está caindo, eu consigo perceber que o mercado está caindo da mesma maneira. Então, o que eu quero falar para vocês é que o método ele é mundialmente conhecido porque ele é muito simples. Inclusive, o Oliver ele possui um programa para crianças. Crianças conseguem operar esse tipo de padrão gráfico. Então, aqui nós temos o foco basicamente em 3 médias móveis e preço. Acabou. Eu não tenho esse excesso de informação aqui. E quando eu percebi que o excesso de informação estava atrapalhando no meu trade, bastou que eu aprendesse a técnica, todos os sinais de entrada e depois disso criar a habilidade, que é o quê? Teste, treinar, 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 repetir, repetir, até chegar no ponto em que eu tomo posição, eu coloco o meu stop quase que de maneira automática, porque eu já vi esse setup tantas vezes, eu já tenho uma estatística tão positiva de taxa de acerto de 70%, de 80%, de payoff de 5 para 1, de 6 para 1, que a matemática do trade torna o trade quase que improvável de você fechar no negativo, se você conseguir operar de maneira correta a técnica. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: até que eu conseguisse tirar todos os meus vícios do trade que eu já tinha adquirido, né? Do clique nervoso, do FOMO, a parte da psicologia, de operar poucas quantidades de trade no dia, né? Ter um gerenciamento de risco, saber exatamente o quanto que eu posso arriscar por dia de trade, dependendo do tamanho da minha conta. Gente, ninguém ensina isso, somente o Oliver Vélez. E é por isso que eu gostei dessa técnica e é por isso que eu vivo dessa técnica. Então eu posso dizer que eu realmente vivo dessa técnica porque eu vivo e os meus alunos sabem muito bem disso porque eu compartilho os meus resultados diários com os meus alunos. Então, esse vídeo foi um vídeo muito curto para explicar qual a importância da técnica Oliver Vélez, por que ele ficou mundialmente conhecido e principalmente por que eu escolhi essa técnica para viver. É isso, eu encerro por aqui e nos vemos em mais conteúdos.